Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para aqueles executavam a vontade de Deus, que andavam em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, que tomando-vos estranhos, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais vamos prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a nós, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Senhor, nós acabamos de ler um texto que entendemos, compreendemos, por tudo que estudamos, que traz sérias dificuldades. E muitas vezes, Senhor, nós uma leitura geral e não conseguimos compreender. Mas, Senhor, te peço, dá-nos a graça e entendemos este texto, e que não fique nenhuma dúvida na nossa mente, que possamos compreender e, quem sabe, se assim for a tua vontade, explicar para outras pessoas quando porventura nos perguntar. Ser, pois, conosco e nos edifica e nos abençoa. A tua palavra, Senhor, é sempre a verdade. E a tua palavra, Senhor, ela sempre vai fazer aquilo para a qual ela foi proposta, para a qual ela foi escrita. Ela ou nos salva, ou ela nos julga, ou ela nos edifica, nos repreende, nos disciplina. De alguma forma, Senhor, a tua palavra cumpre a sua missão. E esta, Senhor, é a nossa oração, que tu nos ajudes neste momento a compreendê-la, de maneira que ela seja, de fato, para nós autoritativa. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta carta de Pedro, ela é uma carta que o apóstolo Pedro, às vezes, em alguns textos, nos colocou algumas coisas difíceis aqui de compreender. Não é uma carta muito simples de a gente entender. Provavelmente, irmãos, para os crentes, para os quais Pedro escreveu, poderia ser uma coisa simples. Não deveria ser nada complicado. Eles, quando leram a carta que Pedro escreveu, devem entender tudo que Pedro escreveu, como ele quis, o que ele quis dizer. Mas, considerando a distância, o distanciamento entre o momento que Pedro escreveu e hoje, para nós, a forma como ela está escrita, às vezes nós encontramos sérias dificuldades em algumas situações, a forma como o apóstolo escreveu. Cada um escreve do seu jeito. E interessante é que Deus, ele, na sua soberania, ele respeitou o estilo, a forma de escrever de cada um dos seus servos. Conquanto seja a palavra de Deus inspirada por Deus, ela respeita a forma e a maneira, o estilo de cada um escrever. E o apóstolo Pedro coloca algumas coisas que são complicadas às vezes de entender. O interessante é que eles referindo as cartas de Paulo, ele diz que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender. Mas o estilo de Paulo escrever é diferente do de Pedro. Paulo realmente escreveu coisas quando ele trata de toda a questão da soberania de Deus, da eleição, da predestinação.
que só basicamente Paulo quem mais trata dessas questões, elas são difíceis de a gente aceitar. Mas elas não são tão difíceis de a gente compreender a forma como Paulo escreve. Mas a forma como ele escreve não é muito fácil. Vamos lá. Ele começa dizendo, ora, esse ora podia ser um portanto. Tem a mesma ideia, certo? Podia ser um portanto. Quando uma sessão começa com um ora ou com um portanto, com uma conjunção que liga a outra sessão, a primeira coisa que a gente faz quando vai expor a palavra é tentar fazer a ligação. Certo? Só que a gente observa que não dá para fazer a ligação pegando o único versículo do capítulo 3, quando ele diz, o qual depois de ir para o céu está, falando de Jesus Cristo, está a destra de Deus ficando subordinados, anjos e potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido, ele volta para um outro tema. Ele volta para o tema do sofrimento. Não é? E o tema do sofrimento é um tema que ele já tinha abordado antes. Então a gente vai entender que, na verdade, ele está fazendo ligação com o versículo 18. Veja o capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, por justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí vai dizer o qual também pregou aos espíritos em prisão. Então, pegando, ele deve certamente estar fazendo uma ligação com o versículo 18, porque ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, porque aí faz sentido o mesmo tema. No grego isso é muito complicado, porque eu nunca li um texto grego. O texto grego, ele é todo ligado, as palavras são todas pegadas uma com a outra, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Quando alguém vai traduzir o texto, ele tem que entender aquele texto e começar a colocar a pontuação. Provavelmente, do versículo 19 até o 21, Pedro está fazendo uma espécie de comentário do que ele está propondo no versículo 18. Por isso que quando nós fazemos a ligação agora, ora, tendo Cristo sofrido na carne, a gente vai fazer a ligação com o versículo 18. O versículo 18 diz, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. E esse sofrimento na carne tem que estar ligado à morte de Cristo. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero introduzir para vocês. Nós vamos dividir esse texto da seguinte forma. O tema de Pedro continua sendo sofrimento. Isso foi um tema que ele já abordou antes. Veja, por exemplo, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim, pois que glória há se pecando e tendo e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foram chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Veja que ele está aqui colocando a questão do sofrimento. E sempre botando Cristo como exemplo. Ele sofreu, então nós devemos sofrer também. O versículo e o 17, né? Como ele diz, observe agora no capítulo 3, versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que por praticares o que é mal. Pois também Cristo morreu, ele novamente volta a fazer a ligação com Jesus Cristo. No capítulo 4, ele começa trazendo de volta a questão do sofrimento da vida de Deus. Ele quer mostrar também que Cristo sofreu. E o sofrimento de Cristo trouxe implicações sérias. Se considerarmos que nós estamos unidos com Cristo, trouxe implicações sérias para a nossa vida também. E é isso que nós vamos entender. Então, a primeira parte, dividido nesse texto em 3 partes, ele nos conclama a um exame, a nós nos examinarmos. Do versículo 1 e 2 é uma conclamação a que nós nos examinemos. Do versículo 3 ao 4, ele vai dizer que
basta o passado. O passado já foi suficiente. Nós já fizemos muita besteira no passado, então basta o passado. E no versículo de 5 a 6, ele vai falar do julgamento dos ímpios com os quais nós andamos no passado. Então vamos trabalhar o texto aqui. Observe como começa o versículo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Existe uma outra tradução, que talvez melhore um pouco a gente para entender. Diz assim: Cristo sofreu na carne. Isso é um fato. Assim, armai-vos desse mesmo pensamento. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Vamos esmiuçar isso aqui para ficar mais claro para nós. Veja, ele quer que nós nos examinemos. Ele nos propõe um exame. Mas para isso, a primeira coisa que ele faz é estabelecer um princípio. Qual é o princípio em que eu vou me fundamentar para fazer o meu exame? Para me examinar. Qual é o princípio? O princípio está logo no início, no começo do versículo, ele diz: Cristo sofreu na carne. Esse é o princípio. É em cima desta verdade, desta realidade, que Cristo sofreu no próprio corpo. Veja, Cristo é Deus homem. 100% Deus e 100% homem. Nós não devemos nunca olhar para Jesus simplesmente como Deus. Mas olhamos para ele também como homem. Porque é justamente olhando para Jesus como homem que nós podemos olhar para nós. Porque olhando para Jesus como Deus, eu não posso olhar para mim, né? Não vai haver um parâmetro de comparação. Como é que eu posso me comparar com Deus? Mas o parâmetro de comparação vai existir quando eu olho para Jesus como homem. Então, um princípio para que eu possa entender o meu sofrimento, os sofrimentos que certamente virão sobre mim, é este: Cristo sofreu na carne. Esse é o princípio. Depois que ele estabelece o princípio, já que ele está tratando do exame, ele diz que se eu estou me examinando, o que é que eu devo fazer? Agora é a minha ação. Qual é a minha ação no processo de se examinar, de me examinar? Ele usa aqui a palavra armai-vos. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. Armai-vos também vós do mesmo pensamento. O comentarista William Hendrickson, que é um bom comentarista, ele traduz assim: armai-vos também vós da mesma atitude. Pensamento e atitude poderiam ser as mesmas coisas. O pensamento e a atitude. Mas veja, se Cristo sofreu na carne, esta ideia, este conceito deve estar bem vivo dentro da minha mente. Aí ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Essa deve ser a minha ação. Armar-se é no sentido de me equipar, né? Quer dizer, quando é um tempo militar, quando alguém vai para a guerra, ele tem que se armar. Então ele tem que vestir algum tipo de armadura, colocar as armas, tanto as armas de defesa quanto as armas de ataque. Então essa é a ideia. Se eu quero me examinar a mim mesmo, eu devo fazer isso com base em alguma coisa. Depois ele dá uma razão. E a razão é: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui é a coisa que complicou. Aqui é que deixou difícil para a gente, não é? Porque veja, pois aquele que sofreu na carne está se referindo a quem? A Jesus mesmo. Deixou o pecado. Então a forma como Pedro escreve dá a entender, olhando por cima, que Jesus Cristo era um pecador e deixou o pecado. Não é?
Quer dizer, como ele escreve, a maneira como ele escreve, pode trazer para a nossa mente essa ideia. E certamente são essas brechas, são a forma de escrever que muitas vezes os liberais, os críticos da Bíblia, aproveitam para entrar com a sua crítica. Mas, na verdade, irmãos, não é bem isso que ele está dizendo, porque tem muitos outros textos que ele não mostra que essa é a sua ideia. O que significa que Cristo deixou o pecado? Veja, embora Cristo sempre tenha sido sem pecado, Jesus nunca pecou. Ele sempre existiu sem pecado. Quando era Deus, antes, e quando continuando sendo Deus, tornou-se também homem. Ele nas duas fases da sua vida, sendo Deus, antes da fundação do mundo, antes de se encarnar, e depois, como Deus e como homem, Jesus nunca pecou. Essa é a grande verdade. Agora, é preciso entender que quando Jesus se encarnou, quando ele se fez homem com nós, ele se identificou plenamente com o pecado. Essa é a grande verdade. Ele se identificou plenamente com o pecado. Abram em Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. O apóstolo Paulo diz assim, porquanto o que foram impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, o quê? Pecaminosa. Na verdade, irmãos, em semelhança em carne pecaminosa, e não tocando ao pecado. Jesus Cristo, ele se identificou de uma tal maneira com o homem, que ele se identificou com o pecado do homem. Ele foi feito homem, à semelhança de nós, em carne pecaminosa também. Alguém pode dizer assim, não, o corpo de Jesus era diferente. Era um corpo que não era feito nosso. Não. O corpo de Jesus era igual ao nosso. Não. A Bíblia não diz que há nenhuma diferença. Igualzinho ao nosso. E aí é que está o X da questão. Ele sendo homem igual a nós, ele não pecou, mas se identificou com o pecado. Uma outra coisa é que a Bíblia nos diz que, como ele disse, em semelhança de carne pecaminosa, né? Diz que sujeitando-se à tentação, ao sofrimento e à morte. Ele se identificou tanto que ele se sujeitou à tentação. Jesus esteve aqui como homem sujeito a todas as tentações que nós sofremos do mesmo jeito. Sujeito às doenças, às limitações físicas e até à morte, como morreu, como nós sabemos, né? E tem vários outros textos. No sentido de que após a sua morte e ressurreição, após a sua morte, há um texto aqui que diz que há um texto em Romanos que diz assim: Cristo morreu para o pecado. Veja Romanos 6, 10. É por isso que Pedro pode falar disso sem problema, porque a Bíblia deixa isso muito claro. Romanos 6, 10. Vamos ler a partir do 9. Melhor um pouco. Ora, a partir do 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para quem? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, o apóstolo Paulo sabe que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para o pecado, mas para o pecado nosso. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus
foi vicariamente. Esta é a chave de se interpretar os textos bíblicos que dizem respeito a Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus não foi para ele. Ele não veio aqui para morrer por ele. Ele não veio aqui para ser tentado por ele. Ele não veio aqui para sofrer as limitações que sofreu por ele. Ele não precisava disso. Até porque ele é Deus. Quando ele se submeteu a se tornar homem, ele fez vicariamente. Essa palavra vicária é em lugar de. Ele fez no nosso lugar, por nós. Então a sua morte foi por nós. Quando ele se submeteu ao pecado, se submeteu por nós. A Bíblia chega a dizer que Deus Pai o fez pecado por nós. Jesus nunca pecou, mas Deus Pai fez de Jesus de pecado por nós. Quando ele recebeu sobre si todo o nosso pecado, ele se fez pecado. Lutero chega a dizer que, nesse sentido, Jesus Cristo foi o maior pecador de todos os tempos. Porque lá na cruz, nesse sentido, Jesus nunca pecou. Mas nesse sentido, quando lá na cruz ele se viu com todo o pecado da humanidade sobre si, é como se de fato ali ele fosse o maior pecador do mundo, sem nunca ter pecado. E Deus olhou para ele naquele momento e o viu assim. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja, isso tudo que eu estou falando para explicar esse texto. Quando Pedro diz assim: olha, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então esta é uma verdade, irmãos. Aquele que sofreu na carne, Jesus sofrendo na carne, ele rompeu com o pecado. Não o pecado dele, Jesus nunca pecou. Mas o nosso pecado, porque ele morreu. E o objetivo desse exame está no versículo 2. Para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Veja que agora é um texto clareio para nós. Tudo que Jesus fez foi para quê? No tempo em que ainda nos resta. O apóstolo Pedro disse que esse tempo não é um tempo grande, não. É como se ele dissesse assim: olha, você ainda tem um tempinho aqui na terra. E esse tempo que ainda resta para você, considerando que Jesus sofreu na carne o nosso pecado e deixou o pecado, considere isso. E não viva mais esse tempo que você ainda tem, segundo as paixões humanas, mas viva segundo a vontade de Deus. Esse é o objetivo. Então, recapitulando, Deus nos programa a nós nos examinarmos a nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver como é que está a nossa vida. Isto é um autoexame. Ele nos dá um princípio. Veja, é possível que você sofra, você vai sofrer, você vai ter sofrimento. A vida do cristão não é uma vida de um mar de rosas, não. Pelo contrário, ela é impregnada de sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida cristã, faz parte do processo de amadurecimento do crente. Então ele diz assim: o princípio é o seguinte: Cristo, que é o seu espelho, que é o seu alvo, sofreu na carne também. Olha, ele quer dizer, Cristo nunca pecou, Deus não sofreu no meu lugar. Esse é o princípio. Ele diz: o que é que eu tenho que fazer então? Qual é a minha ação nesse caso? É me arrumar desse pensamento. É colocar na minha mente: se Cristo sofreu por mim, se Cristo morreu pelos meus pecados, sofreu no meu lugar, então eu também posso mudar. Essa é a minha ação. Ele diz: a razão que ele me dá para isso é porque esse Cristo, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, que é aquele para quem eu olho e que é o meu exemplo, ele sofreu e deixou o pecado. Ora, se ele fez isso, eu posso fazer também. Então ele diz: qual é o meu objetivo? Vida diferente,
se você ainda tem algum tempo aqui na terra, não viva mais esse tempo de acordo com as suas paixões, com as paixões do mundo, mas viva a Deus. É isso que ele está dizendo. Viver o tempo que ainda resta, não de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando o crente se identifica completamente com Cristo, ele sabe que deixou o pecado. O seguidor de Cristo abandonou a vida de pecado, porque o poder do pecado foi quebrado. Eu sei que vocês não tiveram tempo ainda de ler a capa do boletim, né? Provavelmente. Vocês não tiveram tempo de ler ainda a capa do boletim. Mas, quando vocês tiverem tempo, leiam. A capa do boletim não foi escrita por mim, mas foi traduzido. É do pastor Charles Spurgeon, e é um texto interessantíssimo. Ele se baseia no texto que o apóstolo Paulo fala em Gálatas: estou crucificado com Cristo. E ele diz assim, a partir do segundo parágrafo, vejam aí a capa do boletim. Amados, uma grande bênção é como a alma pode, por assim dizer, alongar-se sobre a cruz de Cristo. O que é que ele quer dizer? É como se nós pudéssemos, irmãos, pegar a cruz de Cristo, botar no chão e nos deitarmos sobre ela. Nos alongarmos sobre a cruz de Cristo. É isso que ele quer dizer. Aí ele diz, olha, e dizer, veja que seria bom que nós pudéssemos, né, colocar a cruz de Cristo no chão, nos alongarmos sobre ela e dizer o seguinte: eu estou morto. A lei me matou. E eu sou, portanto, livre de seu poder. Porque em meu Criador, queremos Cristo, letra maiúscula, eu tenho suportado a maldição. E tudo que a lei poderia fazer a título de condenação foi executado em mim na pessoa do meu substituto, pois eu estou crucificado com Cristo. Isso é muita teologia. Isso é maravilhoso demais. Se nós pudéssemos ficar em cima da cruz de Cristo, dizer isto, seria uma grande bênção. Nós pudéssemos dizer isso, olha. Eu estou morto, a lei me matou. E eu sou, portanto, livre do poder. Não tem o poder da lei nunca mais sobre mim. Porque o meu fiador, aquele que pagou a minha dívida, porque em meu fiador eu tenho suportado a maldição. Porque veja, irmão, tudo aquilo que nós hoje temos suportado é porque ele suportou por nós. É o que eu estou falando, vicariamente. Tudo aconteceu em Cristo. Nós não somos nada fora de Cristo. Mas ele continua. Mas Paulo queria dizer mais do que isso. Leia comigo. Ele não apenas cria na morte de Cristo e confiava nela, mas ele realmente experimentou na prática o poder que produziu a crucificação de sua velha natureza corrupta. Isso não foi alguma coisa que ele queria, não. Ele viu isso acontecendo na própria prática. Quando ele viu os prazeres do pecado, ele disse o quê? Eu não posso desfrutar. Estou vendo para eles. Essa é a experiência de cada cristão verdadeiro. Tendo recebido a Cristo, ele é para este mundo alguém que está completamente crucificado. Isso na prática, uma coisa é dizer assim, eu estou crucificado com Cristo, é uma coisa, eu até entendo isso. Mas quando eu estou dentro do pecado, dos prazeres do mundo, pensa comigo. Aí ele escreve que Paulo teria isso, não. Isso aí é bom, é agradável, eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Porque eu já estou morto. Eu já estou crucificado com Cristo, isso eu não posso mais fazer. Isto é entender na prática o que é o conceito. Tá certo? Isso tem muito a ver com a mensagem que nós estamos falando hoje. Eu queria que depois você lesse o texto todo. Continuando, o apóstolo Pedro diz: basta com o passado. Vocês já viveram um passado muito ruim. Veja o que ele diz, olha. Porque basta o tempo decorrido para
tendes executado a vontade dos gentios, demandado em sanções, concupiscências, borracheiras, orgias, beneficios e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, é estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso devassidão. Ele agora diz, olha, faça um exame, no exame, e diga, basta com o passado. Basta com o passado. O passado não tem mais, não interessa mais. Resta pouco tempo para nós. Há muitas pessoas, hoje nós às vezes não entendemos. O jovem, por exemplo, o adolescente, ele é criado no Evangelho, é criado na igreja do Evangelho. Aí, ele não participa das coisas do mundo. Apesar que tem muito adolescente hoje que ainda não entendeu muitas coisas. E está andando com um pé na igreja e um pé no mundo. Tá? Um negócio bem esquisito. Mas vamos dizer que ele continua na igreja e ele não participa das coisas do mundo. O que é que esse adolescente deveria fazer? E o que é que os pais desse adolescente, desse jovem, deveriam mostrar para ele? Olha, você é um cristão. Você é alguém que está vivendo num contexto de pecado, de devassidão, mas você serve a Deus. Aproveite esse tempo que você serve. Não desperdice esse tempo. Não desperdice, esse tempo é precioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que passaram toda a vida gastando a sua vida com as coisas do mundo. Gastando. E achando que isso é o bom. Nós somos livres, eu quero viver a minha vida. Eu sempre digo na minha classe, por isso que às vezes a gente está pregando o evangelho para alguém, olha, então é o seguinte, eu já sou muito jovem, quando eu tenho a fé, aí eu sei, sou muito jovem ainda, eu quero gostar da minha vida, ser crente, na vida de mim, faz nada, não gosta da vida, não pode fazer nada, eu quero gostar da vida, agora lá no fim, quando eu já vi que não tem mais, não serve a minha coisa, a estou muito cansado de dar vocês. Que conceito, né? Que conceito completamente errado. Não entendeu nada do que é salvação. Mas acontece que muitas pessoas dessas, quando, obviamente, pela soberania de Deus, no tempo de Deus, essas pessoas se convertem já velhas. E elas experimentam a grandiosidade, a beleza, o prazer incomparável que está ligado a Cristo, elas dizem com muita tristeza. Ah, se eu tivesse me convertido antes, quando eu era jovem. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu gastei? Hoje eu estou desgastado, não posso mais fazer nada, e resta pouco tempo para viver o Evangelho. Essa é a realidade, triste realidade. Então, por isso que eu oriento os jovens hoje, os adolescentes, vivam nesse momento para o Senhor. Porque não há nada melhor do que viver para o Senhor. O mundo é um grande engano. É um grande engano. É o lado do espelho que o inimigo nos mostra, que é bonito. Mas quando nós entramos nele, ele vira o espelho. Aí do outro lado só tem um papelão. O escuro não mais nada. E aí ele olha para você e diz, bem feito, agora me vira, não quero mais nada que você. É por sua conta e risco. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aí, basta o tempo. Olha, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Já vi que ele está servindo aqueles crentes que já passaram muito tempo no mundo e agora não tem mais sentido viver no mundo. E ele diz algumas coisas que eles faziam. O que é que eles faziam? Eles viviam de soluções. De soluções, irmãos, é a mesma coisa que luxúria. É a ideia mesmo.
Eles viviam em concupiscências. Concupiscências são desejos proibidos. Aqueles desejos que muitas vezes até são lícitos, mas vistos de uma forma exacerbada, exagerada, eles se tornam proibidos. Eles usam a palavra aqui, borracheiras. É uma tradução meio esquisita, ele sabe o que é isso. Mas a palavra significa farra, viver de farra. É como se fosse um bando de gente saindo dentro de uma farra. A ideia que ele quer passar é esta. Tem orgias, que é a mesma coisa de farra. Bebedices, embriaguez. Meus irmãos, eu fico pensando como é que as pessoas têm prazer em viver embriagadas, bêbadas, completamente fora do seu senso de sobriedade. Eu sei que muitas pessoas bebem para poder justamente esquecer as mágoas, não é verdade? Mas eu bebo, assim, eu bebo para me lembrar, e quando eu me lembro, eu bebo para esquecer. Então, não consegue, não tem jeito, né? Então, e aí vai naquele ciclo vicioso. Mas eu fico imaginando como as pessoas estavam da bebida como se fosse uma grande coisa. Um dia desse eu agora inventei, depois de velho, resolvi caminhar. Até porque é bom, né? Eu preciso caminhar, porque eu vivia muito parado, e daqui a pouco as pernas estão gravadas, já não sabe mais mudar. Então eu resolvi caminhar. Então eu vou lá para a Jaqueira, de manhãzinha cedo, caminho entre meia hora e 40 minutos. Não caminho muito não, pouco. No máximo eu consigo dar 2 horas, naquele que equivale a 2 quilômetros. Mas estou caminhando devagar, um dia eu chego lá. Daqui a se eu voltar, estou caminhando 5 quilômetros, quem sabe. Mas às vezes a gente vai caminhando e as pessoas vão passando. Eu caminho devagar e todo mundo passa comigo, né? E eu vou ouvindo as conversas. E um dia desses eu estava caminhando e tinha 3 homens conversando, contando as suas vantagens. E um outro contando que tinha tomado todas e que estava embriagado, cheio do cacau, e ia passando na Blitz, é uma Blitz do vapor, né? Mas aí ele disse que ele já estava tão bêbado que quando o cara deu com a mão, ele entrou com o carro de vez e o cara terminou passando a mão com o carro de trás. Ele contando as vantagens dele, né? Eu fiquei olhando que grande vantagem, que coisa, que grande vantagem sobre a vontade. Embriagado no volante, mas conseguiu enganar a Blitz. Em potencial ele é um assassino, porque pode provocar a morte de várias pessoas. Nós sabemos que a maioria dos problemas de trânsito, inclusive com morte, é por conta de embriaguez, e ele estava ali rindo e contando para os amigos como sendo uma grande vantagem. Mas é isso que é o mundo. E é isso que Pedro está dizendo, basta desse período de bebedice, de embriaguez. Basta do período em que vocês viveram em idolatrias detestáveis. Idolatrias detestáveis. Que é uma outra coisa que o Senhor Deus não se agrada de guardar nenhum. É a idolatria. Aí ele diz outra coisa. Que este período em que aqueles que eram crentes, que viveram no mundo antes, esse período foi um período cercado por amigos. É interessante, irmãos, como os amigos chegam para beber. Os amigos de copo, como diz Chico Buarque, os amigos de copo e de cruz. É interessante como essas pessoas estão juntas, unidas pela bebida, pela farra, pela orgia. A Bíblia conta uma parábola, o Senhor Jesus conta uma parábola que retrata muito bem isso, que é a parábola do próprio. O Senhor Jesus conta que um rico fazendeiro tinha 2 filhos, e um deles, o mais novo, resolveu pedir a parte da herança, que não era comum pedir a parte da herança enquanto o pai era vivo, mas ele pediu para ir gastar isso no mundo. Ele
Como talvez muitos jovens até pensassem hoje, o mundo é muito bom, aí eu quero primeiro desfrutar, depois seguir lá o que der. E ele foi. E diz a Bíblia, a palavra, que ele gastou tudo que ele tinha com amigos, com meretrizes, com tudo que o mundo oferece de bom, entre aspas, né? Só que depois que acaba os seus recursos, os amigos vão todos embora. Não tem mais amigos, né? E aí você fica lá pior. Mas, infelizmente, hoje essa coisa é tão séria que as pessoas convidam você. Rapaz, vamos tomar, vamos. Mas se você diz não, você não vai ficar para mim tudo. O que Pedro está dizendo aqui é que aqueles velhos amigos de volta, de fato,